Era pra começar sério esse vídeo, né? Então tá bom, vamos lá. Salve família, Lucas Veronese na área, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Hoje, meu querido amigo Maurício Bueno, obrigado por receber esse convite e estar aqui presente hoje. Nós já estamos juntos desde de manhã, mandamos um treinão de perna. Nossa, eu acho que eu vi mais você hoje que você viu sua mulher, né? Com certeza. Lá, isso é certeza. E hoje vamos fazer aqui uma tatuagem e trocar aquele papo, já que vocês gostaram. Eu vou continuar com esse quadro, porque é algo que realmente vai trazer muitas histórias marcantes para vocês conhecerem pessoas diversas, ambientes diversos e muita história diferente. Eu acho que isso é o mais importante. Rapaz, eu vou mandar real. Você tá um comunicador, rapaz. Gostou? Você tá doido? Eu vejo que eu abro os vídeos lá no meu canal, gente. Eu não tenho essa competência toda não, tio. Isso é uma coisa Sério? que meu querido amigo Ari tá aqui atrás das câmeras novamente e ele sempre comenta, cara, você vai se destacar por ter boa palavra, por ter boa comunicação, por conseguir atingir as pessoas realmente nessa parte da oratória. Porra, não, foi uma forma descontraída de realmente elogiar, mano. Ficou... Obrigado mesmo. A gente, tá falando meio doido aqui no meio, a gente que cria conteúdo, às vezes a gente fica se cobrando muito e... Cara... A desenvoltura, né? Exatamente. É bom você saber que você tá indo ali no caminho certo. Rapaz, se era o que vocês esperavam... Não, mas foi bonzão. Foi legal. É isso. Gente, hoje uma tatuagem muito especial. Uma das coisas que a vida de tatuador me proporcionou nesses últimos 12 anos foi poder eternizar memórias, seja de um pet que se foi, de um familiar que se foi ou de um familiar que chegou. E hoje eu vou ter a honra de trazer para sua pele uma homenagem para o nosso pequeno Davi. Para quem não sabe, sou pai. Aprendi muito com ele também a ser pai, por trocar ideia, essas coisas. Ele já tem bem mais experiência do que eu nisso. 10 anos. Então assim, e quando o Davi nasceu, eu falei, não, eu quero o pé do meu filho rabiscado aqui, porque é um amor muito bizarro. Então assim, aprendo com ele, vou eternizar mais um momento com ele e vamos nessa, filho. Vai doer. Vamos aí. Eu vou então começar aqui a fazer a parte da higiene. Enquanto isso, Maurício, aliás, antes disso, eu quero também agradecer ao meu patrocinador oficial, que é o Usual. Eles que sempre fortalecem a gente. Tem uma grade gigantesca de roupas básicas que vai atender do PP ao 8GG. Então todo mundo que quiser uma roupa vai ser atendido por eles. www.usualbr.com. Usa o cupom LV10 e garante aquele desconto e dá aquela força para essa jornada. E tem presente. Tem presente. Todo mundo que vem aqui... 8G? 8G é pra mim. Não. Calma, eu sei que eu sou um gafanhoto. Eu falo isso porque meu pai, ele tem um... Pai, foi mal. Ele tem um problema de... Meu pai é bem mais alto que eu, sou o menor dos meus irmãos. Meu pai tem 1,90, ela vai... E gordão. Mano, o que ele sofre pra achar roupa... Mano, não é zoeira não, filho. Já vou falar pro meu pai. Eu comento, eu tenho 1,84 m, 120 quilos. Eu uso... Ele tem mais peso que ele não, gordura eu mesmo. uso ó, começa aqui. Bermuda, eu uso 6G, eles têm ainda até o 8, que foi inclusive a que veio pro Dorão. E camiseta, eles têm a over até o 8 e também tem a modal, que é um corte regular, que aí é onde eu uso o 8G. Rapaz, coloração bonita. Amanhã eu tenho viagem, vou para Balneário. Cara, eles têm... E vou bonito. 32 opções de cores. Rapaz! É diferente, Tem mais que o arco-íris?
3 lojas, então você consegue encontrar eles na Rua Augusta, Porra, loja física também? Sim. Ô, foi mal, tá mostrando de qual, gente? Eu tô falando que ele é bom, eu não. no Shopping Metrô Tatuapé e também no Outlet Só Marcas em Guarulhos. Caralho. Cheiro. Tecido é diferenciado. Sim, sim, Tecido sim. é diferenciado. Rapaz, porra, tem até uma marca d'água. Rapaz, do caramba. Não pode falar palavrão no Instagram, né? No Olha, YouTube. aqui a gente Do põe caralho! tudo. A gente põe pi. E de verdade. Eu vou... Ô, Gaúcho, arruma aí, coloca aí pra mim, por favor. Valeu. Pra não sujar. Porque eu já tô sujo e fedido da academia, mas eu vou... Vou ver mesmo, cara. E eu vou muito viajar legal. amanhã... É muito Bonito. legal, cara. É assim, não é papo de propaganda nem nada. Eu até falei pra eles que se um dia essa parceria acabar, eu continuo indicando e usando, porque realmente são roupas boas. E essa parte de achar, cara, eu não acho roupa em qualquer lugar. Eu não consigo comprar em qualquer loja de departamento. Se eu for no shopping, não tem roupa pra mim. Aí eu que não cheguei nos 120 já sofro pra comprar algumas... Pô, às vezes você acha uma camiseta... Pô, camiseta da hora. Tem até que tamanho? GG, você fala... E eu não gosto de Da hora! Não, Eu vai ficar muito apertado. Não gosto de roupa apertada. Então tem lugar... Cara, essa Não, mesmo não nossa... Chega a ficar E, feia ó, aquela camiseta. Essa daqui foi a camiseta de inauguração do estúdio. O 3G Ó. dela fica apertado em mim. Não tô zoando, eu uso. Tá furada. E não é porque eu tenho esse dedo, é que eu uso, gente. E essa foi limitada, já tem 2 Fih, anos. eu pô. uso. E ela tá assim, e eu uso de novo, e eu uso. Eu gostei mesmo. Desenho, tudo. Falei, Falei pra ele, falei, Esse mano... desenho é do Ari, pô. Ele que desenhou. É. Eu falei pra ele, falei, mano, já tá com cheiro. Sabe o que? Mano, roupa cheiro de camiseta usada mesmo. É isso. Porque tem que lavar direto, porque eu uso ela. E geralmente eu uso pra treinar, porque eu acho ela muito gostosa pra treinar, velho. Não, ela Tem é vídeo no legal. meu canal com ela. Bom, agora se apresente. Quem é o Maurício Bueno? De onde você veio? O que você faz? Solta a voz. Bora lá. Bom, me chamo Maurício, uma caralhada de coisa bueno. Tenho hoje 30 anos. Eu sei que vocês pensaram que eu tinha muito mais. Eu sei. Não usem drogas, crianças, por favor. Mas trabalho com fisiculturismo, sou preparador e minha principal função é ser treinador de poses. Já trabalhei com ele, ajustando as poses dele para competições de fisiculturismo. Essa é a minha principal fonte de renda. E como eu sustento o Davizinho agora e a minha mulher Carol, então sou casado. Casei em agosto. Ih, Recente. Vou brigar, né? Não, vai não. Então tá. Casei em agosto do ano passado, então tem pouco tempo. E Davi tá aí na nossa vida já tem 2 meses, 2 para 3 meses. Nasci em Santa Catarina. Pega, ó o ping-pong. Ó, essa eu não sabia. Eu achei que você já nascia de onde você veio. Não. Nasci em Santa Catarina, meus pais, minha família toda do Rio Grande do Sul, não, de Santa Catarina e da região sul do país. Nasci em Faxinal dos Guedes. Nossa, isso eu nunca tinha ouvido falar. É porque assim, são 3 cidades. Xanxerê, Faxinal e Varginha. Para, cacete. Porra, o papo é sério. O vídeo é sério. Mas tem essas 3 cidades que são tipo, muito próximas. É menos do que você pegar em tamanho da cidade de Santo André e São Caetano, você passa umas 4 vezes essas mesmas cidades e você tá, entendeu? É bem próxima. Para quem não sabe, Xanxerê é próximo de Chapecó. Aí A galera já conhece mais. Já é a capital e tal. Chapecó, Xaxim, Xanxerê, Faxinal e Varjão. Essas cidades próximas ali. Então, minha mãe não aguentou chegar em Xanxerê, E e aí que é próximo. Aí eu nasci no meio do caminho, porque minha família morava em Vargião, que é uma cidadezinha, um município muito pequeno. Hoje deve ter uns 5 mil habitantes, é muito pequeno. Mas tem coisa grande. Tem uma pedra do meteorito que caiu aqui quando extinguiu as coisas aqui. Eu acho que foi nessa época, mas eu sei que é um meteoro. Caiu um meteoro lá. Não, brincadeira, é só porque caiu um meteoro mesmo na cidade, algo nesse sentido, e tem uma pedra do meteoro lá até hoje. Por isso, Vargião, enfim, tem toda uma explicação de nome que eu não vou saber falar. Vim de Santa Catarina, com 3 anos de idade, minha família se mudou para Rondonópolis, Mato Grosso, que é da onde eu falo que eu sou, porque, cara, eu me criei lá. Foi da onde você, desde quando você se entendeu por gente, você estava lá. Porque eu fui para lá com 3 anos, saí de lá com 20... Você não tem lembranças dos outros, por Tenho isso. muito pouca lembrança e lembrança que eu tinha da minha avó.
Então, fui para lá porque meu pai, trabalhando no meio do ramo do agronegócio, foi transferido e me criei. Estudei, fiz judô com 5 anos de idade, que eu te falei. Pratiquei judô lá num projeto da polícia que tinha na época, não sei se ainda tem. Joguei handball, pratiquei, me criei, fiz faculdade, tudo em Rondonópolis. Chegou uma época da vida que a vida estava complicada, e daí eu tinha que meio que decidir algumas coisas do que fazer, o que não fazer, grana. Aí meu pai tem uma empresa, hoje, né? Começou do zero e conseguiu uma empresa de montagem de fábrica de ração, como eu falei do agronegócio. E ele falou, filho, vem pra cá. Pra onde? Pra Rondônia, porque eles já tinham se mudado pra Rondônia. Eu já era adulto, estava morando em Rondonópolis, falei, vou tentar vir em Rondônia. Passei um tempo em Rondônia também, morei lá. De lá, eu tive a oportunidade de ser o primeiro aluno do Capial a fazer o Iron Camp, que ele faz até hoje. Fiz o curso em Curitiba, conheci um pouco da cidade, na época o fisiculturismo estava todo concentrado lá por conta da Integral Médica. Falei, vou morar aqui. Pum! Me dei a louco. Falei, pai, esse trem aqui de fábrica de ração... Meu pai falou um negócio nesse dia, muito importante. Falou, filho, quando eu entro numa fábrica de ração, simplesmente desenha a solução. Tá com problema nisso. Simplesmente, eu não preciso pensar, só acontece. Para ele é muito fácil. Falei, então... É a habilidade dele. Quando eu vejo uma pessoa posando, ou como preparador, numa dieta, um treino, eu olho para a pessoa, eu sei o que fazer. Só fazer isso e isso que resolve. Ele falou, então vai lá, filho. Nesse dia ele meio que entendeu um pouco do Maurício em si. E daí meti a cara. Daí de Curitiba, passei um ano lá em Curitiba, vim para São Paulo a passagem para voltar para o Mato Grosso. E como eu não tenho problema, e se eu tiver problema depois eu me resolvo com as marcas. Hoje eu sou patrocinado da Adaptogen. O Lucas já foi do time da Adaptogen, mas hoje está na Growth. Quando eu cheguei em São Paulo, a Growth me contratou na época. Então eu passei um período aqui sendo patrocinado da Growth e trabalhando ali na região. Desde então, falei, e agora cheguei aqui, sou professor de pose, como tinha falado lá no começo, contei toda essa história. Só para situar onde vocês estão. Só para dar uma doido pausa. que vocês estão. Eu acho que chegou o que você estava esperando. Verdade. Que tocou aqui. Chegou o pão. Verdade. Então, dá o bloco aí, que aí eu já volto com o decalque colado já e já resolve. Bom, já voltamos aqui, tirei essa parte de colar decalque tudo que não faz sentido, tá vendo? Mas decalque já tá na pele, vamos começar. Maurício, você se apresentou. Eu vou puxar aqui um assunto que a gente conversou uma vez na esteira, enquanto ele estava fazendo cardio, que eu já fiz muitas coisas diferentes, como ser tatuador, os esportes diferentes, ter pilotado um avião. Quando eu contei isso, os caras desacreditou, mas foi a verdade. Eu queria pilotar um avião, a única maneira de pilotar um avião foi fazendo o curso. Então eu fiz o curso e pilotei um avião. Então a gente faz muitas coisas. E eu lembro que... Como você estiver em casa aí agora. Não, você vai entender esse gancho. A gente conversando e aí você veio falar de desenho e tudo mais. E a gente colocou ali em pauta como fazer diversas coisas e fazer com que cada dessas coisas agreguem nas outras. Sim. Então, conta um pouquinho da onde surgiu essa habilidade que você tem de olhar e falar assim, eu entendi isso da anatomia, que isso veio de antes. Sim. Cara, como falei anteriormente, sou treinador de poses. A minha principal fonte de renda, a minha principal função. E o que faz um treinador de pose? Existe o campeonato de fisiculturismo. Sei que a maioria que está assistindo, ou que vai assistir esse programa, esse episódio, eles já estão acostumados a me ouvir falar ou veronese sobre o meio do fisiculturismo. Mas também tem aquelas pessoas que simplesmente caíram de paraquedas aqui e vão conhecer um pouquinho mais agora. No campeonato de fisiculturismo, a arbitragem pede poses específicas para avaliar cada corpo. Duplo bíceps, melhor lado do peito. Essas são algumas poses que são pedidas no fisiculturismo. E cada pessoa tem um biotipo físico, tem um formato de corpo. E eu sou o cara que chega lá e fala, olha, a pose duplo bíceps faz assim assado porque vai ficar melhor no seu físico. Então, você precisa de alguns conhecimentos técnicos direcionais da área mesmo, do fisiculturismo. E eu tenho alguns outros conhecimentos que eu atrelo muito a minha habilidade de ser bom nisso que eu faço por conta dos outros conhecimentos. Que vem a parte mais artística do negócio. E daí começa.
eu tenho que entender de proporções e simetria. Por quê? Porque um físico precisa ter proporções e simetria. Mas o que é proporção? O que é simetria? Aí vem, lá atrás, quando eu era mais novo, meu pai me colocou para fazer curso de AutoCAD. Porque, como eu falei que ele é do agronegócio, ele trabalha fazendo fábrica de ração. Então tem muito de desenho de engenheiro. Técnico. Desenho técnico, isso. E ele me colocou para fazer AutoCAD. No AutoCAD você aprende sobre escala, sobre proporção. Então eu tive essa noção num curso que não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Sou desenhista, não vou me colocar nesse patamar que eu não chego nem perto mais, mas tenho curso de desenho. Então eu entendo de simetrias, de linha, da parte mais artística, da anatomia corporal para ter noções de traços, enfim, você que é tatuador e desenha sabe muito melhor que eu, porque fiz esse curso eu era muito novo. E também tem o desenho técnico que eu fiz na faculdade. Aí. Então, pode ir falando, vai misturou. Lá. Agora eu vou começar a fazer cara feia, vou ter pausas no meio da fala, só para vocês saberem, porque eu sou cagão para isso. Antes da pausa. Eu vou começar. Enquanto eu estiver fazendo, só cuidado com os gestos. Você não balança a cadeira. Você gesticula bastante. Foi mal. Mas pode ir, pode falar. Sim. Onde que eu tava? Você estava falando da parte do desenho técnico. Ah, é. Fiz curso de AutoCAD, peguei noção de escala, como tinha falado, e fiz desenho de mão livre. Então isso acaba trazendo muita noção artística de beleza também. Porque existem, por mais que pareça estranho o que eu vou falar, mas existem regras do desenho que são consideradas como beleza ou não. Mas enfim, tema para outra coisa. Então agregou isso. Quando eu era mais novo, por gosto, tipo ele que queria pilotar um avião, mas eu fui muito mais baixo e mais barato, me deu vontade de aprender a dançar. Dançar que estilo? Break dance. Break do hip hop em si. Break, popping, touching, lock, enfim. Vários estilos que tem dentro. House. E eu quis aprender a dançar, jogava no YouTube como fazer tal movimento. E fui aprendendo a dançar. Então, eu aprendi sobre movimentos corporais, consciência corporal. Porque existem algumas coisas que, cara, você precisa de muita consciência corporal para fazer. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo besta que todo mundo acha legal. Sabe aquela ondinha que o pessoal faz? A minhoquinha. A minhoquinha? A parte técnica e correta de fazer ela é isso, 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 isso. Aí você desfaz. São esses os movimentos que quem dança faz. Então, para eu aprender a fazer cada detalhe de movimento, eu tive que ter a habilidade da consciência corporal. Então, me trouxe know-how para explicar para uma pessoa para fazer um movimento. Enfim, isso é um pouco de alguns conhecimentos de fora que eu consigo trazer para as poses. Eu olho uma pessoa posando, eu entendo e sei como ensinar ela a fazer tal movimento porque eu faço. Eu entendo, eu senti, eu sei explicar. Aí depois disso vem aquela parte do conhecimento mais direcional. Como eu falei, eu também preparo pessoas, eu fui estudar movimentos, cinesiologia do movimento, fisiologia do movimento, fui entender um pouco mais sobre treinamento, até porque sou retardado e gosto de puxar uns pé ferro, mesmo que não pareça do lado dessa criança, parece que eu sou mais uma varetinha. Uhum. Mas eu fui entender sobre movimentos, entendendo outras coisas da parte mais técnica do fisiculturismo, do treinamento e da musculação, principalmente da musculação, né? E tudo isso me agregou para eu ensinar uma pessoa a fazer um bom duplo bíceps. É uma volta inteira para dizer como uma pessoa faz um bom duplo bíceps. Ó, eu vou pegar um gancho no que você falou. Quando você entende a questão do movimento, que você estava explicando passo por passo, isso seria muito fácil, por exemplo, se você quisesse produzir uma animação. Porque Com você certeza. sabe exatamente quais os movimentos que ele precisaria ter para isso ficar fluido, para isso ficar mais homogêneo, para a pessoa entender que aquilo com suavidade. Qual que é o começo, meio e fim do movimento que todo mundo vê completo. É aquela coisa de você ver um dançarino dançando, que é aquela coisa levada, e você vê eu tentando dançar alguma coisa, que é aquele... Tipo assim, não vai, Sim, entendeu? Sim. Então, são ganchos que você consegue, independente da área que você atue, sempre dissipar o seu conhecimento em outras áreas na qual você atua. Isso é algo que, cara, sirva de lição aí para todo mundo. Por que que eu faço isso, eu não sei. Não me peçam... Talvez eu vou dar uma de... Não pode falar o nome, senão eu posso ser processado, mas de algum coach de outra área e vender um curso disso. Como é que eu vou ensinar isso aí? Porque eu também não sei, mas eu vou falar que eu sei.
Mas de verdade, simplesmente acontece. Eu consigo fazer essa correlação de conceitos. Tanto que, mais uma coisa que não tem nada a ver com a área, mas que também me ajuda, eu acho, de alguma forma, eu sou bacharel em Direito. Não tem nada a ver, passei na primeira fase da OAB, sentei para fazer a prova da segunda e eu juro por Deus, tem gente que vai falar que não queria seguir, mas eu sentei ali e eu falei, cara, eu não quero passar minha vida trancado num escritório, mexendo com essas coisas. E simplesmente entreguei a prova e saí, com 2 horas, né? 2 horas e meia, entreguei a prova e saí e falei, mano, eu vou fazer alguma coisa do que eu gosto. Então eu sou bacharel em Direito, tenho uma noção um pouco de leis, de alguma coisa aqui e ali, mas eu sempre falei, como que eu passei na primeira fase da prova da OAB sem estudar? Mano, não é sem estudar, gente. Eu também não vou ser hipócrita falar e menosprezar tanto. Mas, cara, eu não conseguia ficar... Eu tinha amigos que passaram semanas e semanas e semanas e semanas lendo e cursinho. Sem estudar, igual quem estuda para. Mas, exato. Só que eu sempre tive uma coisa para mim nas aulas e nas provas eu preciso entender o conceito. Se eu entendi o conceito de tal coisa, entender mesmo, não é ler o conceito, é entender. Mano, metade da minha vida está resolvida, porque o conceito é aquilo ali. E eu consigo levar isso para os outros conhecimentos. Eu entendi o conceito do movimento, eu entendi o conceito de alguma coisa, ou definição, como vocês querem falar. Eu consigo agregar nos outros conhecimentos. E aí junta todos esse tipo de conhecimento novamente, só para ensinar a fazer um duplo bis. Mas disse que isso é algo bom, né? Tá pagando as contas. Isso de conseguir agregar, conseguir entender. Eu passei a mesma coisa que você. O próprio pilotar um avião. Porra, você chegou até lá, você pilotou. Por que você não seguiu? Eu não me via, eu sempre fui um cara que quis ter a ideia da família, de formar. Eu sempre falei que queria ser pai antes dos 25 anos. E a primeira coisa que eu pensei foi, cara, eu não sou casado, eu não tenho filho, beleza, vou ganhar bem, vou viajar o mundo, mas como que eu vou conhecer uma pessoa hoje, ficar 2 meses fora, voltar para continuar conhecendo? Então era algo que não agregava no que eu tinha de perspectiva de vida. Seu conceito de vida. Exato. Então assim, não acho errado quem faz, não acho errado quem não faz, mas tem coisas que não servem para todo mundo. E aí é como cada um quer levar a própria vida. Exato. E assim, aceitar as consequências. É óbvio que, como piloto de avião, desde aquela época que eu fui, eu estaria hoje tranquilo. Mas não é o tranquilo que eu queria. Entendeu? Eu acho que eu vou conseguir fazer isso seguindo o que eu quero. Não, com certeza. Um tempo atrás eu estava conversando trocando ideia com gentes aleatórias, igual foi para fazer amizade com esse aqui, na academia, e estava falando sobre isso. Tem pessoas que não é que elas, e isso novamente é uma visão minha, mas não é que elas não desejam a grandeza financeira, não é que elas não desejam ser milionárias, é que às vezes para ela o ser milionário é aquilo que para você é pouco. E também não está errado a pessoa que quer de fato o grandioso. Mano, é simplesmente como cada um quer levar a sua própria vida. Hoje em dia a gente tem é muito difícil ver pessoas tendo o próprio domínio de si. E não falo domínio das suas impulsividades, falo ter o domínio da vida. Ah, por que você não quer fazer isso? Por que não? É um bagulho que é muito louco, né? Tipo, questão de ser milionário. Tem muita gente aí que é rica demais, que não tem um puto no bolso. E gente que é miserável porque só tem dinheiro. Tem vários tipo, casos de pessoas que ficam depressivas depois que ficam milionários. Vou dar um exemplo. O Whindersson. O cara tem tudo que ele quiser, ele pode ter. Mas ele não tem o que o dinheiro não compra. Sim. E aí que é o problema. Então existem certas coisas. Tem gente que vai ser feliz tendo uma conta cheia. Tem gente que vai ser feliz chegando em casa e tendo gente. E tá tudo bem. Tem gente que vai ser feliz chegando em casa e não tendo ninguém. E tá tudo bem, cara. Aceitar as consequências da sua escolha. Ponto. Você escolher viver como um cara que vai correr atrás do dinheiro, vai ter umas consequências. Você escolher ser um cara que não vai correr atrás do dinheiro, vai ter as suas consequências do mesmo jeito. E outro ponto que às vezes, hoje em dia eu percebo muito, pessoas querem se meter muito nas decisões das outras pessoas. Que nem a gente está falando aqui, tem 2 perfis, 3, 4, 10 perfis de pessoas.
E tá tudo bem cada um levar o seu próprio. Por isso que eu falo daquela questão de... Hoje em dia eu não sinto que as pessoas tenham o domínio da própria vida. Já somos, e eu me coloco nesse, me incluo total nesse bolo, já somos manipulados e manipuláveis o dia inteiro. Seja com uma propaganda, seja com uma, sei lá, qualquer coisa que te induz a fazer ou não fazer algo. Também manipulamos o tempo inteiro, mesmo que indiretamente algumas coisas. Cara, pelo menos a sua vida, tente ter o controle. Ah, beleza, não quero fazer isso. Ah, eu quero fazer. Ah, não, agora não é o momento. Ah, mas eu vejo pessoas... Ah, mas eu tenho que ter aquilo porque estão tendo... Cara, porque estão tendo, então você não está tendo domínio da sua vida de falar, pô, mano, não tem. Ó, Vou lutar para ter, mas eu não vou fazer de tudo agora porque eu tenho que ter agora. Tenha domínio da sua vida, cara. a gente precisa, na real, estudar um pouquinho mais de filosofia. Já pensaram isso pra gente? A gente só precisa ler. Sim, sim. Tá ligado? É um bagulho... E quando a gente é mais jovem, a gente não dá muita importância. Eu lembro que tinha aula de filosofia na escola. E cagava. Hoje, lendo algumas coisas, eu vi com outros olhos. Sim. E isso foi uma das coisas que me abriu muito a cabeça de falar assim, meu, o que eu quero não necessariamente está ligado ao que os outros esperam. Sim. É o que eu quero. Só que, e isso também tem consequências. Então, assim, não tem nada de errado o cara ser feliz sendo CLT, ou o cara ser feliz sendo um empresário, ou o cara ser feliz sendo o que for que ele quer que seja. Só que ele tem que saber que o cara que vai bater cartão vai ter uma dificuldade maior de conseguir X coisa, mas vai ter uma facilidade de conseguir Y. Se ele aceitar a consequência disso, ele vai ser feliz. Porque foi a escolha dele, ele que escolheu. Mas é aí que tá. As pessoas escolhem X e querem o resultado de Y. Aí fica difícil. Para qualquer coisa na vida. Ah, vamos dar um exemplo besta. Eu não quero fazer dieta. Tá bom. Você vai sofrer as consequências de quem não faz dieta. Mas você vai ter a liberdade de quem não faz dieta. O que eu acho é que hoje em dia, infelizmente, e não é protegendo um lado ou outro, nada disso. Eu acho que, infelizmente, hoje, as pessoas não têm essa escolha. Porque elas simplesmente não perceberam isso. De tipo assim... Que elas são capazes de escolher. Né? Isso! Hoje em dia eu acho que todo mundo está vivendo de uma forma onde eu preciso fazer por alguém, não fazer o bem por alguém, por exemplo, mas eu preciso fazer porque estão fazendo, eu preciso viver porque estão vivendo, eu preciso comprar porque... Sabe? Mais preocupado em parecer do que ser. É a internet, porque ele está né? precisando parecer em vez de ser, que às vezes, mano, o que eu acredito que vai chegar gente lá na frente, daqui, sei lá, eu tô com 30, vou me usar de exemplo por número, com 60, 70, 80 anos, vou falar, mano, o que eu vivi da minha vida? Quem eu sou? Você fez um post essa semana sobre o tanto de pessoa que está abandonando o fisiculturismo porque viu que não é o glamour que é vendido. Sim. É muito pelo contrário. Então, tipo, na hora que a pessoa entende que para chegar aonde ela quer, ela vai precisar sofrer, aí ela começa a procurar uma coisa mais fácil. Mas por quê? Ela não quer ser o que a pessoa é. Ela quer ter o que a pessoa tem. Sim, tem ter as possibilidades, ter os troféus, Status. ter o status. Mas ela só tem aquilo porque ela camelou daqui lá. Ela percorreu o percurso. Então, se você não quer percorrer o percurso, não queira ter o resultado. Vai ser, chances, umas exceções. Mas se você pensar que você é exceção, só de você não ter atingido, você já não é exceção. Tá ligado? E assim, como eu até coloquei lá no post, e tá tudo bem. Você que tentou, viu que não era pra você, se você tentou, na minha concepção, cara, será que eu seria um bom atleta? É uma coisa. Agora, se você for só por status, me desculpa, você fez uma merda do caramba com a sua vida. Mas tem pessoas que, por exemplo, quantos meninos não tentaram ser jogador de futebol e não deram certo? Tá tudo bem. A maioria, né? Mas mano, você tentou. Você acreditou num sonho, num potencial seu e arriscou.
Agora, aí entra naquele ponto que eu falei agora, que as pessoas hoje em dia poucas sabem, têm o poder da própria vida. Se você foi para um hype, fama, você já foi para tentar agradar alguém. E não fazer porque você queria fazer. Cara, eu costumo usar um exemplo de uma padaria. A padaria que o cara ganha dinheiro, ele não abriu a padaria pensando em eu vou ganhar dinheiro. Ele abriu a padaria pensando em ter o melhor pão. E aí a consequência de ter o melhor pão foi fazer ele vender muito e ganhar muito dinheiro. Aí a pessoa olha aquele cara que está lá há 40 anos ganhando muito dinheiro e pensa, eu vou abrir uma padaria porque dá dinheiro. Mas ela não se preocupou com a parte que é o essencial, que seria o que ela está oferecendo. Entendeu? Então, tipo assim, pode ser que ela atinja? Pode, mas vai ser muito mais difícil, porque a pessoa, minha percepção das coisas. Pega água ali, por favor, mano. Que eu falo muito. Você faz com excelência e o resultado vem. Dinheiro ele tem que ser consequência. Toda vez que eu vejo alguém correndo atrás de dinheiro, fica correndo atrás do rabo. Ganha dinheiro, perde dinheiro, ganha dinheiro, perde dinheiro. Agora, quando o objetivo dela é ser excelente em alguma coisa, o dinheiro acaba vindo por consequência. Eu acho que é o Apolinário. Teve um corte de podcast dele, essas coisas, que me apareceu e ele falou isso. Quem vai atrás do dinheiro, não... Gente, eu não tô ipsis litero o que ele falou, não, tá? Mas quem vai atrás do dinheiro pelo dinheiro, nunca alcança o dinheiro. Quem vai atrás do dinheiro por um motivo, mas aí não é motivo que ele usou, por um propósito, alcança esse dinheiro. Que é o que você falou. A pessoa tem um propósito de vida, um propósito de mudar, de ajudar, de alguma coisa que não seja simplesmente ter o dinheiro. Ele falou essa frase, eu falei, mano, hoje o homem, o Apolinário, tem dinheiro a rodo, mas ele falou que um dos segredos dele ter dinheiro é que ele tinha um propósito. Aí ele usou esse termo. E eu achei real e entra nisso que você falou. Exatamente isso. Mano, eu não vou ser hipócrita também, falar que eu não procurei ser mais reconhecido no meio do que eu faço hoje, mas para vocês terem uma noção, eu dou aula de poses tem uns 10, 11 anos. Hoje eu tô com 27, olha que inveja, tô com 30, não mais, peraí. Porque assim, eu trabalho com atletas de fisiculturismo e no meio do bodybuilding desde o meu primeiro ou segundo ano de faculdade. A gente... 20 anos, vamos por aí. Então, dos 20 aos 20, até eu me formar e tomar a decisão, e ir para fazer a prova da OAB e tomar a decisão de falar que eu não quero, eu já fiz isso pra cacete. Sem cobrar. Eu dei aula de poses pra um cara. E assim, não dei aula de poses porque eu queria ganhar o dinheiro, ser o melhor. Lógico que hoje, não vou ser hipócrita, a partir do momento que eu assumi a profissão, eu vou buscar ser o melhor e eu quero ser o melhor e acabou. Tem que ser excelente. Acabou. Não vem com essa palhaçada de, não, eu quero ser o melhor e fazer coisas para ser o melhor. Mas antes disso, antes de eu começar a ganhar o dinheiro, mano, eu só fazia porque era legal pra caralho. Porra, era foda pra cacete arrumar a pose, o cara chegar lá, mostrar o bagulho e ser campeão. O sentimento de ser campeão é bom pra cacete. A questão é, você faria mesmo antes de o fisiculturismo eu já fazia e continuaria fazendo. Mal sabe a galera que quando eu fazia isso, nem tinha NPC no país. Era apenas a IFBB. Que hoje já tem isso, aquilo. Mano, eu fazia há muito tempo atrás. Tem muita gente que não sabe acha, cara, você estourou nesses últimos 3, 4 anos. Que eu falei, mano, eu tô nisso aí há muito mais tempo. Eu conheço gente do meio há muito mais tempo. Que é o que você disse, você já estava camelando nisso daí, na hora que o negócio aconteceu, você já estava pronto. Eu já era do meio metendo a cara e eu não conhecia, isso, se entenderam errado, eu caguei, mas não é que eu conhecia pessoalmente, mas eu já acompanhava. Hoje, mano, eu vi a ascensão do Raí. Hoje o Raí, eu vou falar bem errado porque ele odeia, o Rei Milete, Raí Millet, eu vi ele começando quando ele, entre aspas, não era ninguém. Hoje ele é um dos maiores treinadores para mulheres, muito reconhecido, dá cursos, etc. E eu vi quando ele começou. Eu já mandava mensagem, eu já trocava ideia com o Biso, que são grandes treinadores hoje em dia. Eu via o Pacho da época do canal Rumo ao Sinistro.
Tem muito cara que tá aí que não faz ideia Do que é desse isso? canal. Mas procurem vídeos do... Não sei se ele apagou, acredito que não, porque é a história dele. Rumo ao Sinistro, do Pacholoc. Ele careca e grande que nem uma desgrama. Tá? Tem muita coisa aí, muito ensinamento. Que na época era o que a gente sabia e ele passava e que eu sei que ele usa até hoje muita coisa dali. Então tem muito vídeo que você quer aprender esperando o famosinho soltar, que ele já falava lá atrás. Mas assim, eu já conhecia essa galera, eu já tava me enturmando, entre aspas, com esse povo. Época do canal não, do Hipertrofiando. Gente, vocês nem... Enfim. Bom, eu não sou dessa época no fisiculturismo. Então, eu tenho uma estrada. E eu já fazia isso sem buscar o ganho, o ficar rico, o eu quero... Não, claro, como eu falei antes, depois do momento que eu falei, mano, isso aqui pode realmente mudar a minha vida financeiramente. Isso vai ser a minha profissão, eu vou ganhar dinheiro com isso daqui. Isso. Mas aí é que tá. Não, ganhar dinheiro eu digo assim, eu vou me mas eu juro por sustentar. Deus, o dinheiro veio até mim. Foi Como onde que eu você falo falou, vou me sustentar com isso, tá dando certo. Ele veio até mim assim, quanto que você quer pra me ensinar? Aí foi igual com você com tatuagem. Mano, eu nem sei quanto é que eu cobro. Primeiro, porque na época que quando eu comecei só tinha o pajé e mais 2, 3, e era tudo presencial e eu não tinha contato físico com todos para eu poder... Pô, eu não vou chegar numa pessoa que eu nunca nem vi na vida, quanto é que você cobra a aula aí? Hoje fazem isso, se disfarçam, compram, pagam consultoria com outras pessoas só para ter noção de preço e de protocolo. Mas na época, eu fui criado na ideia de, pô, é vergonha, pô, nem conheço o cara, já chegar pedindo quanto é que ele ganha. Eu sou dessa época, sabe? Então eu não sabia. Eu comecei cobrando R$50 era a aula. E dava muito mais que 1 hora de aula, porque eu não sabia nem se eu não tinha noção. Eu meio que ajudei a criar esse método, porque depois começaram a fazer isso comigo, ele cobra tanto, ele faz tanto, e começaram a meio que padronizar. Mas eu só fazia, e o dinheiro veio. E começou a aparecer gente, aí, como eu falei, quando eu vi que eu poderia ganhar dinheiro com isso, aí eu comecei a estudar. Aí eu comecei a me aperfeiçoar. Depois de já ter feito o curso, já ter títulos no meu estado, eu comecei a fazer parcerias com outras pessoas. Isso, mano, para depois me chamar de posing coach. Então, e você percorreu todo o caminho, né? Viveu toda a labuta, e aí na hora que você foi um dos pioneiros, pelo menos que eu tenho de noção, tinha outros caras que faziam, mas transformar isso realmente em uma profissão... No país, eu sei porque nos Estados Unidos eu fiz curso dele, eu assistia muitas aulas dele, não fiz curso de pagar, então não posso falar isso, não tenho esse crédito para falar, mas eu sei que tinha nos Estados Unidos. Eu via, quando eu fui pesquisar mais sobre, tinha um cara que fazia isso nos Estados Unidos. Mas no Brasil não. No Brasil eu fui o primeiro a padronizar de fato o atendimento online e transformar isso numa profissão onde pessoas passaram a viver disso também. Então, o que é legal é que, tipo assim, existe todo um trabalho que foi feito, desenvolvido, para algo que ninguém estava em importância. Então, na verdade, essa capacitação de sucesso, ela veio de uma solução de problemas. Sim. O que a gente vê estudando o mercado e tudo mais, todas as pessoas que enriqueceram ou que produziram assim, elas trouxeram soluções. Sim. Então você trouxe uma solução e, pelo que se tinha, e se tem muito até hoje, as pessoas ainda não entenderam que fisiculturismo é um campeonato de pose. Não adianta você ir lá, ralar, ele não quer saber se você fez mais cardio, se você passou mais fome, se sua mãe morreu na preparação, se você carregou o caixão do seu pai. Isso não importa para o juiz ali na hora. É uma competição. É uma competição e ele vai olhar naquele momento quem posou melhor e mostrou mais. Se você errou nos últimos minutos, não importa, é ali em cima. Se te deu uma dor de barriga, ninguém quer saber. Então, você trouxe essa visão de, tipo assim, você precisa se preocupar mais com isso. Você precisa se preocupar mais com isso. E para quem acompanha fisiculturismo, o Maurício tem atletas que competem no principal do mundo, que é o Mr. Olímpia. Eu fui... No meu primeiro ano como treinador de poses, entre aspas, assumido... Oficialmente, né? Assumido,
quando eu comecei a falar que eu era isso, aquilo, papapá, e postar conteúdo, etc., eu tive bons resultados, mas nada perto ao meu segundo ano, depois de já 2 anos, depois de um ano inteiro fazendo conteúdo, que eu fiz uma posta comigo, falei, Maurício, você tem que produzir no mínimo um conteúdo por dia. Eu passei 365 dias postando conteúdo e tinha dias que eu fazia mais de um. Então tive esse trabalho no primeiro ano. No segundo ano, que eu já começaram a saber quem eu era, aí eu já consegui colocar nessa primeira leva de atletas a nível internacional, 4 pessoas no Olímpia. E a primeira pessoa que eu coloquei no Olímpia foi a Júlia Chittar, na Wellness, na época que muita gente não conhecia a categoria. Já conheciam, mas não tinham aquele... Tava crescendo o fanatismo pela A categoria. Wellness é uma categoria recente, né? Pra quem não sabe, ela foi criada faz pouquíssimo tempo. Pro fisiculturismo faz pouco tempo, porque o fisiculturismo veio... Uns consideram 1952, outros anos, mas bem lá atrás. A Wellness, salvo engano, foi 2012, cara. 8, 12, 10, algo assim. Então é uma categoria recente, onde não tinha popularidade. No próprio Mr. Olímpia, ela só tem 4 anos. Exatamente. Foi 3 da Fran e 1 da Isa agora. E o primeiro eu já tinha colocado, o primeiro Olímpico que tinha o Wellness, eu coloquei uma atleta lá, que foi a Júlia Chittar. E coloquei mais outros nos anos subsequentes. O maior número de atletas que eu coloquei no Olímpia até hoje, em uma única edição, foram 11 atletas de uma vez só. Aí eu falei, caralho... Pra vocês entenderem a proporção do que esse cara fez nesse mundo. Esse é o ponto que eu queria chegar para vocês. Cara, isso é muito legal. Eu já conhecia o Maurício antes de a gente se conhecer pessoalmente, já pelo trabalho que ele fazia. E eu olhava e falava, cara, se eu quero estar entre os grandes, eu preciso estar com esse cara me guiando. Tanto que fiz curso com o Maurício e até hoje ele me ajuda aí para eu não perder a mão de como que eu tenho que posar e tudo mais. Inclusive hoje a gente estava avaliando isso. E cara, eu só tenho a agradecer. E ainda tá posando, tá encaixando bem melhor que 99% dos caras que sobem por aí. Porque uma coisa que eu gosto muito, e eu tenho um método de ensino meio maluco. Meu método, o jeito que eu aprendi, eu gosto de repassar porque deu certo comigo. Ah, mas não dá certo com todo mundo, mas tem dado certo com a grande maioria. Eu falo para meus alunos, eu não quero que eles ajustem pose, eu quero que eles aprendam a posar. Então, é difícil um aluno meu, e isso eu falo com total certeza, não vou garantir que ele vai aprender 100%, porque, o corpo segue em mudança, as pessoas seguem aprendizado, o mundo segue em evolução. Então, às vezes, o certo que ele faz hoje pode ser errado amanhã. Mas, e eu também não vou falar que eu sou um mago, que eu vou ensinar 100%. Mano, eu sou bacharel em Direito, eu não sei todas as matérias não, filho. É isso, eu era bom em uma ou duas, nas outras não era tão bom. Mas eu gosto de ensinar o meu atleta a posar, não ajustar a pose dele. Para quê? Para que daqui 2, 3, 4 anos, ele ainda esteja fazendo pelo menos o básico bem feito. O Veronese, que ele falou, ele tem às vezes que ele treina a pose, quando ele sai do chuveiro dá umas 2 olhadas nos espelhos, igual todo cara que tá aqui e faz musculação. E minha esposa adora isso, tá? Ela adora, quando ela olha, de novo, Lucas! Ela adora, eu tenho certeza. Eu faço isso na frente também, fiar. E foi assim que eu aprendi muito jeito de encaixar poses, formas diferentes de tentar fazer para melhorar. Olha o toque que você já deu. Você falou lá no começo de que você, para não estudar tanto, vagabundo nato, né? Porque quem é vagabundo... O mundo é movido pelos vagabundos. Claro. Para trabalhar menos, você entendia o conceito. Para você ensinar, o seu método de ensino é ensinar o conceito. Porque se a pessoa entender o conceito da pose, mesmo as mudanças do físico dela, ela vai conseguir ir ajustando ao longo do tempo. Sim. Entendeu? Então, já grava esse briefing aí para que vocês forem fazendo. Que nem eu pitoquei que eu tinha feito isso. Falei pra vocês que eu não posso ensinar isso, porque eu também não sei explicar. Mano, eu faço essas coisas porque eu só... Mas o hack já tá dado. Porra! Você já sabe qual que é o hack. Entendeu? Mas, e é muito verdade, eu gosto de ensinar que a pessoa aprenda. Eu faço atividade com os meus alunos para eles aprenderem. Mas por que eu falei que meu método de ensino não é muito comum, ortodoxo, podemos dizer assim? Porque às vezes eu estou aqui falando com você e explicando e você não está entendendo. E para mim o bom professor é aquele que consegue adequar a realidade do aluno ao conhecimento que ele quer passar.
Então, vou dar um exemplo besta. Se eu chegar aqui com o Veronese, cara, eu quero que você faça esse movimento. Ele não está entendendo, ele não está entendendo. Cara, sabe quando você vai rabiscar a tatuagem, o movimento que você está fazendo de pintar? Eu quero que você faça esse mesmo movimento com o braço. Eu consegui fazer uma conexão do que ele vive com o ensinamento. O problema é que às vezes tem coisas que eu só sei ensinar de outras formas. Por exemplo, o cara não está entendendo. Cara, movimenta o quadril para frente. Cara, joga seu quadril. Faz uma retroversão. Eu vou usando outras analogias. Ele não entendeu, eu falo, cara, joga o pau no peito. Direto e reto. Entendeu? Eu vou na parte mais técnica. Não deu certo, eu já vou, por 2 motivos. Primeiro, isso é um gatilho de ensino. Eu tenho certeza que, por exemplo, a gente está aqui conversando, mas se eu fizer isso, você assusta. Isso cria um gatilho. Aquele momento vai ficar na sua memória por mais tempo, não quer dizer que é a vida inteira, mas por mais tempo do que metade das coisas que a gente já falou aqui. Isso eu aprendi porque um professor meu de direito penal, direito processual penal, não lembro, um dos dois, ele falou para mim não, para a sala, ele falou, se vocês fizerem exatamente o que eu falar, eu garanto que na minha matéria 80% da prova vocês acertam, da OAB, que todo mundo sabe o nível de dificuldade que é a prova. E é dito e feito, todo mundo da sala acertou entre 70% a 80%, não foi 80%, não pode, 70% a 80% na matéria dele Só que ele tinha um jeito muito estranho de dar aula. Ele falava palavrão pesadão, ele xingava o aluno. E como era todo mundo adulto e ele tinha explicado que o jeito dele de dar aula é diferente, que quem não se adequar, aí é a parte que ele era bem, foda-se, sai da sala e não me enche o saco. Mas realmente, na matéria dele todo mundo ia muito bem. E ele falou, isso é um gatilho de ensino, porque vocês tomam um choque e prestam atenção em momentos específicos que eu preciso que vocês lembrem na hora da prova. E eu faço muito isso com os meus alunos. Eu vou dar um exemplo que eu sei que muitas mulheres vão me odiar por isso, mas teve uma hora que uma aluna, onde ela fazia um movimento repetitivo e eu falei, para de girar o braço, para de girar a mão, para de não sei o quê. Eu usei vários termos. E eu cheguei, infelizmente, isso aqui vai dar um corte, vai me acabar no machista ou alguma coisa assim. Falei, sabe quando aquele movimento de rodar a bolsinha que as putas fazem? Ela falou, nossa Maurício, você falou isso, que. Aí ela não errou justamente o movimento que eu precisava que ela errasse. Que eu vinha semanas após semanas tentando explicar para ela sem ser agressivo, de uma forma mais assustadora. Ela parou de fazer aquilo. Melhorou toda a apresentação dela. Quem é do fisiculturismo sabe, quando um homem o main physique fica balançando o braço meia hora, que fica chato, nossa, que é ruim, para quem é do fisiculturismo vai entender. E para a mulher ficar posando e não parar de mexer o braço também é ruim. Não parar quieta é ruim. Então tem coisas que a gente vai tentando ajustar. Então assim como homem eu falo umas barbaridade, taca o pau para frente, moço, um trem que choca, às vezes faço outro tipo de comentário, porque as mulheres eu também faço. Claro, com mulher eu pego muito mais leve, vocês não têm noção, porque é mais delicado trabalhar com mulher, tanto por eu ser homem, que muita mulher tem preconceito por eu ser homem e ensinar mulher, mas eu coloco salto, gente, tá? E desfila melhor de salto do que 90% das mulheres. É um fato. Então, assim, tem essas coisas, mas eu sei que eu tenho que ter um tato diferente com a mulher. Eu sei até que ponto eu posso extrapolar, porque eu sei que eu extrapolo, e eu sei até que ponto não. Sempre mantendo respeito à pessoa, eu quero realmente com o intuito de ensinar. E, como eu falei, todos os meus alunos, pode passar o tempo que for, que a noção básica de cada coisa ele vai saber e não vai passar mais vergonha quando ele estiver nas competições. Só que tem que aguentar o método. Então, cara, só que assim, quando você acredita no seu método, quando você tem resultado com ele, quem realmente não se adequa tem que sair fora. Desculpa. Mas você é o método que você procurou ele. Não foi ele que te procurou. Você procurou ele porque ele é eficiente. Senão você não procuraria. Começa por aí. Certo? Você sabe como que a pessoa... Cara, eu posso ser esquisito, mas isso... Maurício, você vai parecer arrogante agora. Tô nem aí. Eu garanto que o meu método é maluco, mas funciona... Olha, não vou falar 100% dos casos, porque alguém não aprende. Novamente, eu sou bacharel em Direito, eu lembro de 2, 3 matérias, então um dos professores falharam comigo, e não foi ele que falhou, foi eu que não aprendi. Porque se alguém aprendeu é porque sou eu que não entendi, na minha concepção, e tá tudo bem. Eu sei que eu não sou 100%, mas a maioria eu tenho uma porcentagem bem bacana aí de atletas no Olímpia para
atestar que dá certo. Que você consegue. E sim, mano, isso é uma coisa que eu sempre quis falar, tipo, até tomar água. Uma vez, eu tava na Growth ainda. Hoje sou adaptogênio, aliás, que usei meu cupom MB, porque saborização nós comanda. Mas enfim, eu tava falando. Tava falando que podem questionar os seus métodos, mas não Isso podem aí. Mas não os resultados. Não os resultados, de fato. Isso é verdade. Resultado é uma coisa que eu posso me garantir. Olha, faz isso pra mim. Põe diluente aqui nesse... Ah, lembrei que eu queria contar um bagulho de quando eu era da Growth. Teve uma vez que chegou um amigo meu, eu fui dar aula pra ele. Todos eles, ele ia competir no Arnold, Classic da época. E eu tava dando aula pro... Como que é o nome dele, gente? O Vitor Boff, lá na sala de pose da Growth na época. E o Vitor Boff era da Max, enfim. Eu dando aula lá pra ele. Chegou um amigo meu que ia ter aula comigo. Ele olhou assim, caramba, mano, você atende ele igual você atende eu. Rapidão, eu falei, mano, eu preciso ser objetivo, eu não tenho que ser enrolar. Aí ele falou, não, mas aqui é o bofe, não sei o que e tal. Eu falei, uai, velho, o mesmo jeito que saiu o dinheiro do bolso dele, saiu do seu. O que tem a ver, né? Uma coisa que eu faço é, eu entrego o resultado da forma que a pessoa precisa, independente que ela seja. Ah, o cara, você tá em que nível de aprendizado? Eu tô aprendendo o ABC. Me desculpa, eu não vou chegar ensinando pra você como é que vai ser uma tabuada, como é que é aquilo que você falou? O derivado integral. Essa três, nem eu sei. É que eu tenho 3 anos de faculdade de matemática. Viu? Essas coisas aí. Eu vou te ensinar ABC e ponto. Até você aprender o ABC, a gente ir pro D. Ah, não, tô dando aula para uma pessoa que já sabe o ABCD, ela eu vou o resto do alfabeto. E ponto. Cada um vai com base no que precisa aprender. Eu ensinei o que eu precisava, eu vou conferir, eu não vou ficar enrolando ou querendo adular só para... Eu sou direto ao ponto para entregar o resultado. E isso eu sou com todo mundo, porque tem gente que pensa que eu faço diferente com pessoas que eu conheço. Com todas as áreas da vida. Mano, A gente é assim. Tipo assim, esse é o Maurício. É assim que você age, não é porque é o Maurício professor de pose. Não, esse é o Maurício. eu falei isso até no meu vídeo esse dia do Raí que saiu com ele treinando. E eu repito aqui. Eu não consigo endeusar como eu vejo algumas pessoas fazendo. Eu admiro pessoas. Por exemplo, falei lá do Raí. Cara, eu não consigo endeusar a profissão dele. Caralho, o Raí, meu Deus, porque ele é o melhor treinador. Mano, ele é um puta de um treinador. Realmente, ele é um ótimo treinador. Eu elogio ele. Só que não é a profissão dele que vai me fazer o admirar. É a pessoa dele. Eu acho que é a competência, né? Ele é muito bom. O jeito como a pessoa executa, o jeito como ela se porta, até por causa disso que ele tem o destaque que ele tem. Sim, esse ponto sim. Mas... É admirar a pessoa. Eu admiro a pessoa do Raí. Eu enalteço a pessoa dele, mas eu não consigo ser aquele cara que vai tietar e ficar tirando foto. Eu usei de exemplo lá na hora um ator de novela. Cara, me desculpa, e não é colocando maior ou menor importância, mas tem gente que salva a vida. E não é parado por 50 milhões de pessoas quando chega num local. E pra mim, eu acho que salvar a vida é um pouco mais importante do que uma TV. E tá tudo bem. Eu acho legal a pessoa ser reconhecida pelo trabalho dela em qualquer área. Esse é o ponto. Por isso que eu não consigo endeusar o ator e não consigo endeusar o treinador, porque, mano, cada um merece reconhecimento. Só não eu, novamente, o Maurício, só não consigo trazer esse endeusamento pra ninguém. O exacerbado, né? Porque eu falo pra todo mundo, mano, tem gente que eu agradeço, não estou negando, quero continuar recebendo, porque é legal, eu me sinto feliz. Tirar uma foto com a galera na feira e tal. Mas tem gente de mim tremendo. Eu falo isso de verdade. Calma, eu só ensino a posar. Eu sou só uma pessoa normal. Igual ela. Que assim como ela me considera foda, ela também é foda no que ela faz. Então, novamente, é legal pra caralho receber esse conhecimento. Não tô falando pra não fazer ele quando fui encontrar a feira. Eu troco uma ideia. Quem já parou comigo sabe como é. Só que eu só ensino poses, cara. Cara, eu vou te pôr um ponto que normalmente... O que as pessoas trazem pra mim? Ah, não sei o que você conseguiu fazer, não sei o que.
eu não tenho essa dedicação. Eu falo, não, peraí, você tem. Você só não tem essa vontade. Isso. Porque, meu, não é fácil passar no vestibular, não é fácil ser advogado, não é fácil ser médico, não é fácil ser policial, não é fácil ser gari, não é fácil ser nada. Cara, não é fácil ser bom. Porque às vezes até tem um cara ali ou outro que... Volta é naquilo. mediocridade. A gente sempre busca a excelência, não ser o medíocre. E o medíocre aqui é a palavra, literalmente é o fato de ser médio. A gente quer tudo que faz, ser bom no que faz. Entendeu? Então, quando a pessoa busca isso... Não é fácil. Não é fácil ser bom. Não é fácil. Ah, eu quero ser bom em ser um tatuador. Mano, não vai ser fácil. Cara, eu quero ser pra caramba. Quero ser o melhor jogador de Counter-Strike. Vai ser difícil pra caralho. Tudo que você quiser ser o melhor, vai ser difícil. Bom. Independente do que for. É isso. E não é garantido que você vai ser o melhor. Exato. É a busca pela excelência. Eu Cara, não sei porque eu tô nisso há muito tempo. E eu sei que eu sou bom, mas ainda não sou o melhor. Vamos mudar de assunto. Eu vou ser. Fugindo do fisiculturismo, o que agrada a Maurício? Nossa. Eu vou mandar uma real. Não, mano, vou mandar real. Hoje, 2025, antigamente não vou ser hipócrita, não vou falar não, nunca. Hoje não é o fisiculturismo que me agrada. Hoje o que me agrada é ser uma pessoa normal. Como assim? Tá em casa, sentado, assistindo uma televisão com um programa bem retardado, que não é para agregar mesmo, comendo uma pipoca, sentado, mulher ali, trocando uma conversa e só. Mano, já tive outros hobbies dentro dessa ideia do que faz bem, mas hoje o que me faz bem é isso. Estranho? Não sei. Sei que pra mim é... Nossa, você tá gostoso esse momento, assim que ele deve ser. Faz bem. Faço outras coisas pra caramba. Gosto de fazer outras coisas pra caramba. Que vai um pouco fora do fisiculturismo. Meio que tudo dentro do esporte, porque eu acho que desde pequeno sempre fui assim. Então acaba que não muda muito. Então eu gosto de assistir um futebol americano. Você já jogou, né? Já joguei futebol americano, 5 anos. Pelo Rondonópolis Hawks. Sigam eles no Instagram. Rondonópolis. É o nome da cidade. Uai, eu tô pensando, Los Angeles Rams. Não, a questão não é nem eu tô pensando, Santo André tem um time de futebol americano? Tem? É isso que eu ia falar. Caramba, os caras têm Rondonópolis aqui, não tem? Não, tem. Não, mano, mas São Paulo foi eu salvo engano, não o primeiro, mas um dos primeiros estados a ter times. Não sei exatamente a ordem, mas eu sei que eles tiveram. Antes tinha aquele sinaleiro, veio Não, tinha o Curitiba Steam... Curitiba. Eu sei que o Corinthians tem. Corinthians Steamrollers. Tinha uns outros, bastante times aqui na Redondeza, Ribeirão Preto, enfim. Mas jogava futebol americano pra caramba, gosto de assistir, acompanhar. Não tenho time no futebol americano. Gosto do jogo. Né? Gosto do jogo, cara. Tá passando que jogo, quem contra quem? Mano, eu sei lá, eu tô assistindo, vendo. Aí tá fulano contra fulano, mas eu tô assistindo porque tem toda a parte tática, parte de quem jogou futebol americano, assiste futebol americano de uma forma totalmente diferente de quem simplesmente tá vendo um monte de cara. Então, gosto de futebol americano, já pratiquei. Handball, pratiquei por muito tempo. Joguei, não vou dizer profissionalmente, que não foi por time, mas joguei campeonatos brasileiros, essas coisas, viajava pelo time, pela cidade. Cara, mas é meio que a maioria das coisas envolve esporte, velho. Ou quando não envolve esporte, é que nem eu falei, tá sentado vendo alguma coisa, nada com nada. E é legal que eu falo. O cara que é atleta, ele vai ser atleta a vida inteira. Porque o movimento faz parte dele. Então, cara, eu andei de skate, eu joguei Também bola, andei. eu nadei pela cidade. Não nadei não. Eu fiz saltos ornamentais, já tentei fazer... Tentei fazer, não, deixa eu corrigir essa parte. Eu já fiz Muay Thai, eu nunca quis ser um lutador de Muay Thai, nunca quis ser um competidor, mas eu já pratiquei Muay Thai, já fiz uma aula de Jiu-Jitsu, eu gosto sempre de estar em movimento, estar aprendendo outras coisas, e eu sei que você é um cara muito parecido nessa parte. Não, eu também pratiquei Muay Thai por 6 meses,
Fiz 2 aulas de MMA, e mais específico, onde o professor ensinava mais outros, tipo as conexões, beleza, você chutou aqui, cuidado com a guarda, porque você pode pegar aqui embaixo, derrubar, enfim. Fiz judô, como eu falei, lá no molequinho. Cara, eu sempre estive em movimento, andei de skate, aprendi a fazer quando eu tava aprendendo a pegar corrimão, aí eu parei. Andei de patins, patinete, bicicleta. Nossa, joguei bola pra caramba, futebol pelo time da cidade. Mano, eu tô sempre envolvido com esporte. Se não seja praticando ele, seja de alguma outra forma. Mas isso é real, eu tô sempre em movimento. Seja profissionalmente, que profissionalmente a gente não para. Esse aqui, do banco foi pra tatuagem. Eu do direito fui pro agronegócio, pro esporte de novo. Então eu tô sempre em movimento na minha vida. Negócio. Esses dias o Rafa Bernardes, o 212 Pro, trocando ideia com ele, falando, tanto que a gente tava trocando ideia, pá. Aí, e o que você faz? Aí eu falei, mano, eu tenho um canal no YouTube, eu subo vídeo, eu edito, eu faço isso, tenho que fazer os conteúdos do Instagram. Ele falou, eu fiquei falando um monte de coisa. Ele, mano, peraí, você reparou que até agora você não falou que você é professor de pose? E a sua principal renda? Sua principal função... É o que você mais faz o dia inteiro. Eu falei, porra, mano, verdade, né? Então, eu tô sempre em movimento. Eu tô sempre em movimento em todas as áreas. Tô fazendo alguma coisa. E se eu não estiver fazendo alguma coisa, eu vou achar alguma coisa pra fazer. É isso que eu ia perguntar. Qual que é o próximo passo do Maurício? Em qual área? Não sei. Porque eu também não sei. O que você tá pensando assim, fala, cara, eu preciso fazer isso daqui, eu tenho vontade. Algo que você tá adiando aí, que você...